Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, é um prazer enorme estar reunido com os senhores mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Direito Constitucional na parte 2 da nossa aula 53. Nós vamos voltar a estudar aqui um pouco sobre os direitos políticos e vamos tratar de temas um pouco mais complexos. Na aula passada, um breve resumo, falamos basicamente dos direitos políticos se dividem em positivos e negativos, os positivos a participação do indivíduo na vida política do Estado, ao passo que os negativos, a vedação à participação desse indivíduo, que acaba desembocando, respectivamente, nos direitos políticos positivos, na elegibilidade, alistabilidade, direito de sufrágio e, por sua vez, os direitos políticos negativos na inelegibilidade, perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos, então, dar continuidade à nossa aula. Aula 53, Direitos Políticos, parte 2, e vamos falar ainda do direito político positivo, elegibilidade. A elegibilidade é conhecida como capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, e encontra previsão no artigo 14, parágrafo 3º do texto constitucional. Vamos à leitura. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador, vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Vejam, daqui nós vamos extrair diversos questionamentos, diversas informações importantes. Primeiro, quero diferenciar com os senhores. A alistabilidade está ligada à capacidade eleitoral ativa e elegibilidade ligada à capacidade eleitoral passiva. Sobre a alistabilidade, uma informação bastante relevante. Vejam, os portugueses equiparados, ou os quase nacionais, estudados quando nós falamos de nacionalidade, eles podem se alistar, se for conferido pelo ordenamento jurídico português o mesmo direito aos brasileiros. E vamos verificar a diferenciação. A alistabilidade, capacidade eleitoral ativa para o exercício do direito de voto. Falamos lá, quando tratamos da alistabilidade, quem pode votar, quem não pode, quem é obrigado e quem é facultativo. Não confundam com a elegibilidade, que é a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado. Observem que em um instituto jurídico não existe sem o outro. A alistabilidade vai estar ligada à capacidade eleitoral ativa e a elegibilidade à capacidade eleitoral passiva. Professor, é importante, nesse parágrafo 3º, eu conhecer todas as informações, o que eu devo extrair desse parágrafo 3º, o que é mais importante eu conhecer desse parágrafo 3º. O que mais cai nas provas dos concursos é a idade mínima para o preenchimento de alguns cargos, ou qual condição de elegibilidade relacionada à idade está ligada a qual cargo. Importante conhecer uma primeira afirmação. A capacidade no nosso ordenamento jurídico, ela só é plena aos 35 anos de idade, quando o indivíduo, então, pode, inclusive, ele adquire, na verdade, a capacidade eleitoral passiva e pode concorrer, por exemplo, à eleição para presidente e vice-presidente da República. Ou seja, primeira informação, a capacidade dentro do nosso ordenamento jurídico, ela é adquirida antes dos 35 anos, mas ela se torna plena aos 35 anos de idade, quando então o indivíduo ele tem a possibilidade de concorrer ao cargo de presidente, de vice-presidente e de senador. E essas informações contidas no inciso 6, nas alíneas A, B, C e D, são as informações mais frequentes sobre esse parágrafo 3º nos concursos públicos. Professor, preciso saber, preciso decorar, preciso levar isso para a prova? É fundamental. E aqui nós trouxemos um quadro para que os senhores possam fixar melhor essas informações.
Vejam, para presidente, vice-presidente e senador, governador, prefeito, vice-prefeito e vereador, é necessário algumas características, alguns requisitos que se repetem: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral e a filiação partidária. No entanto, há uma diferenciação quando se fala da idade mínima. Presidente, vice-presidente e senador, 35 anos é a idade mínima. Governador, nós falamos de 30 anos. Prefeito, vice-prefeito, os deputados nós vamos falar em 21 anos e vereador nós vamos falar em 18 anos de idade. É fundamental levar essas informações para a prova. Essas informações foram extraídas do texto constitucional e colocadas em quadros para que os senhores possam fixar. Tem gente que prefere estudar com esses quadros, então, para que os senhores possam fixar. No entanto, uma leitura atenta deste parágrafo 3º permite que os senhores possam extrair essas informações. Como eu sempre peço aos senhores, a leitura do texto constitucional é fundamental e eu tenho certeza que os senhores já leram mais de uma vez esse parágrafo 3º no que diz respeito, sobretudo, ao inciso 6. Vamos, então, dar continuidade. E aí, vamos falar do direito político no seu aspecto negativo da inelegibilidade. Veja, se a elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva, a inelegibilidade é a obstrução ao exercício dessa capacidade eleitoral passiva. E ela apresenta de início duas características básicas, que ela pode ser dividida em absolutas e relativas. As absolutas só a Constituição Federal pode estabelecer e nós vamos encontrar previsão no parágrafo 4º do artigo 14 do texto constitucional. Por sua vez, as relativas elas podem ser de 4 tipos e aí nós vamos verificá-las no decorrer do estudo desta aula. Vamos lá então. Inelegibilidade relativa em razão do cargo. Vamos à leitura do texto constitucional. Parágrafos 5º e 6º do artigo 14. O Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso de mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Ainda, parágrafo 6º, para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos mandatos até 6 meses antes do pleito. Primeira informação importante. Todos os cargos previstos neste parágrafo 5º dizem respeito ao Poder Executivo, Presidente, Governo dos Estados ou do Distrito Federal e os prefeitos. E aqui o primeiro questionamento importante. Vocês já devem ter ouvido falar da expressão prefeito itinerante. O que é esse prefeito itinerante? O prefeito itinerante ele era muito comum, sobretudo no interior dos estados brasileiros. O prefeito se candidatava em uma determinada cidade para um primeiro mandato. Ele conseguia se reeleger para um segundo mandato. Como o próprio texto constitucional estabelece uma limitação, ou seja, ele só pode ser reeleito para um único período subsequente, ele tentava burlar o sistema jurídico, o ordenamento jurídico brasileiro, e se candidatava a prefeito em uma outra cidade. Vejam, isso não é admitido no nosso ordenamento jurídico. O presidente da República, os governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso de mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente, independente se for, por exemplo, para outra cidade. Esse é o texto da Emenda Constitucional 16, conhecida como Emenda da Reeleição, e ela foi editada, ela foi promulgada quando o presidente Fernando Henrique ainda estava no governo para que ele pudesse ser reeleito para um outro mandato de presidente da República. Aqui nós temos ainda a informação do parágrafo 6º, que diz que para concorrerem a outros cargos o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses
antes do pleito. Vamos dar continuidade. Discussão sobre substituição e sucessão. Por que a inelegibilidade relativa em razão do cargo traz essa discussão? Essa discussão ela surge e é importante para o concurso público, sobretudo quando falamos sobre o governo do Estado de São Paulo. Mário Covas estava no governo e o atual governador Geraldo Alckmin o substituiu em razão de problemas de saúde. Mário Covas foi reeleito e foi reeleito para um novo mandato de governador do Estado de São Paulo, quando então vem a falecer e assume o governo do Estado de São Paulo o governador Geraldo Alckmin. Surge a discussão se, na próxima eleição, o Geraldo Alckmin poderia ou não ser candidato a governador do Estado de São Paulo. Depois de muita discussão, estabeleceu-se que sim, que ele poderia ser candidato a um novo cargo de governador no Estado de São Paulo, pois existe uma diferença entre substituição e sucessão. A diferença estabelecida pelo STF nesta discussão enunciou o seguinte: a sucessão está ligada à vacância e ela impede que o indivíduo passa a contar como mandato do indivíduo. Ou seja, se essa substituição, se esse período em que o Mário Covas ficou doente e o Geraldo Alckmin ficou no poder, se esse período fosse considerado sucessão, o Geraldo Alckmin não poderia ter se candidatado posteriormente para exercer como se fosse um terceiro mandato. No entanto, entendeu-se que ali ocorreu apenas uma substituição. E por quê? Porque não houve vacância do cargo, como ocorreu quando o governador Mário Covas acabou falecendo. Esse foi o entendimento que prevaleceu. Portanto, é importante diferir substituição de sucessão. O caso emblemático é o do governador Geraldo Alckmin, que, em um primeiro mandato de Mário Covas, substituiu ele para tratamento de saúde e, quando Mário Covas morreu, ele sucedeu Mário Covas, já que houve uma vacância no cargo. E, quando ocorreu essa sucessão e ele se candidatou para um outro mandato de governo do Estado de São Paulo, surgiu a discussão se era possível ou não. O STF entendeu que era possível, pois, quando o Mário Covas deixou o cargo para tratamento de saúde, houve apenas substituição e não vacância do cargo. A diferenciação, como eu disse aos senhores, a sucessão está ligada à vacância do cargo e a substituição não abrange esse aspecto da vacância. Portanto, foi possível o governador Geraldo Alckmin se candidatar e acabou eleito para o governo do Estado de São Paulo. Continuando. Inelegibilidade relativa em razão do parentesco. São inelegíveis no território de jurisdição do titular os cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Esse parágrafo 7º encontra como caso emblemático o caso do Antony Garotinho. Veja, ele ocupava um cargo, ele estava ocupando aquele cargo e ele deixou aquele cargo, ele se descompatibilizou, ele deixou o cargo para concorrer a um outro cargo. Quando ele deixou, a sua esposa se candidata e ganha a eleição. Vamos retomar, para ficar mais claro. Esse parágrafo 7º encontra a relação, ou como caso emblemático, o caso do Antony Garotinho, que ocupava um cargo, se desincompatibilizou para concorrer a um outro cargo e a sua esposa ganhou a eleição seguinte. Desta forma, ele teve um primeiro mandato e a sua esposa um mandato subsequente. Quando ela tentou se reeleger, surgiu a discussão se ela poderia concorrer ou não a esse cargo, se ela poderia ou não se reeleger. A resposta foi negativa, já que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes sanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção. E aí estabelece quais são os cargos. Como o Antony Garotinho tinha cumprido um primeiro mandato, a sua esposa um segundo mandato, como eles eram casados, ela não poderia concorrer a um outro mandato.
Isso existe para evitar que uma determinada família ou que um determinado grupo se perpetue no poder. Dessa forma, foi considerado como ela ficou impossibilitada de se reeleger para o exercício de mais 4 anos de governo. Isso é muito importante, vocês conhecerem também a informação de que, caso eles se separassem, caso eles se separassem e essa separação tivesse ocorrido dentro do período do governo, era impossível ela se reeleger também. Então, para retomar, para ficar claro, já que as informações aqui desse parágrafo 7º são complexas. O caso emblemático e o exemplo que nós trazemos aos senhores é que o Antony Garotinho exerceu o mandato durante 4 anos e se desincompatibilizou para concorrer a um outro cargo. Na eleição subsequente, a sua esposa conseguiu se eleger, ou seja, ela ficou no cargo 4 anos. Quando ela tentou se reeleger, ela foi impedida, ela ficou impossibilitada em razão da previsão encontrada neste parágrafo 7º, que diz que são inelegíveis no território de jurisdição de titular o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador do estado e assim sucessivamente. Aqui também é importante trazer aos senhores a informação seguinte. Caso, por exemplo, algum parente do presidente Lula quisesse ocupar algum cargo no Executivo, ele estaria impossibilitado, já que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, que seria o território nacional, os cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção. Vamos dar continuidade. Inelegibilidade relativa dos militares. Artigo 14, parágrafo 8º. Parágrafo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Aqui, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2 são autoexplicativos, e o que cai no concurso é exatamente a diferenciação ali estabelecida. Se esse militar contar com menos de 10 anos de serviço, ele deve ser afastado da atividade. Se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no auto de diplomação para a inatividade. Isso se dá para evitar que, em razão da hierarquia existente no sistema militar, que o indivíduo seja obrigado ou não a votar em uma outra pessoa. Inelegibilidade relativa estabelecida por lei complementar. Parágrafo 9. Vamos à leitura. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a propriedade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Depois do advento desta emenda constitucional 4 de 94, nós tivemos aí a lei complementar talvez mais importante, que os senhores conheçam, é a lei da ficha limpa, que trata de outros casos de inelegibilidade relativa lá previstas. Objeto de estudo, quando se estuda especificamente a lei da ficha limpa, dada a complexidade dos assuntos, e não é o nosso objetivo nessa aula. Continuando, vamos falar ainda de outro direito político no seu aspecto negativo, que é a perda e a suspensão dos direitos políticos. Veja, 3 informações importantes. A primeira, cassação, não é admitida no direito brasileiro, pois é a retirada arbitrária dos direitos políticos. Em nenhuma hipótese, ou em hipótese alguma, é admitida a cassação dos direitos políticos, que seria a retirada arbitrária dos direitos políticos do indivíduo, ela não é admitida. No entanto, a perda e a suspensão dos direitos políticos é sim admitida no nosso ordenamento jurídico. E a diferenciação existente é que a perda é definitiva e a suspensão é uma privação temporária do exercício desses direitos políticos. Vamos lá. Professor, sobre a perda e a suspensão, então, o que eu preciso saber?
Veja, as informações do slide passado estão constando no artigo 15 do texto constitucional. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos abaixo, nos casos elencados nos incisos. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, e improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O que cai na prova de concurso sobre esse artigo 15 é exatamente o que a dificuldade está, e é o que cai no concurso público, em estabelecer o que é perda e o que é suspensão dos direitos políticos, já que a perda é definitiva e a suspensão ela pode ser revertida. Vamos então verificar cada um desses incisos e entender qual se trata de perda e qual se trata de suspensão. Vamos lá. Inciso 1. O inciso 1 é a hipótese de perda dos direitos políticos. E o raciocínio a ser feito é, uma vez cancelada a naturalização de determinado indivíduo, ele perde o exercício desses direitos políticos, dado ao fato de que ele não é mais considerado um nacional, mesmo que naturalizado. Incapacidade civil absoluta. Aqui nós estamos falando de suspensão e o raciocínio é muito simples. Uma vez determinada ou decretada a interdição do indivíduo em razão da sua incapacidade civil absoluta, ele tem suspenso o exercício do seu direito político e também de outros tantos direitos. Assim que essa incapacidade civil cesse, ele tem a possibilidade de readquirir os outros direitos e assim também os direitos políticos. Incapacidade civil absoluta se trata então de suspensão em razão de, cessada a incapacidade, esse indivíduo pode exercer novamente os direitos políticos. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos. O próprio texto do inciso 3 permite afirmar que, cessado ou terminados esses efeitos trazidos na redação do inciso 3, o indivíduo pode, então, readquirir o exercício dos direitos políticos. A condenação criminal transitou em julgado, ela tem os seus efeitos, essa condenação tem seus efeitos. Enquanto durarem esses efeitos, suspende-se os direitos políticos. Cessado esses efeitos, volta o exercício dos direitos políticos. Vamos pular o parágrafo 4º, onde existe uma discussão, e vamos falar da improbidade administrativa. Também falamos aqui de suspensão. Cessados os motivos ou os efeitos dessa improbidade administrativa, o indivíduo readquire o direito político ou exercício dos direitos políticos. Inciso 4. Aqui existe uma discussão se estamos falando de suspensão ou perda. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Veja, a doutrina que afirma que se trata de suspensão e a doutrina que fala que é perda. A doutrina mais inteligente, e a que prevalece, fala que se trata de suspensão. E por quê? Porque a recusa, aqui a suspensão do direito político, ou seja, a perda desse direito político, está ligada à recusa de cumprir uma obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Dessa forma, uma vez cumprida essa obrigação ou a prestação alternativa, esse indivíduo readquire o exercício dos direitos políticos. Dessa forma, suspensão, já que não é uma perda definitiva. Este é o argumento que prevalece e é o argumento que vocês devem levar para o concurso. Estamos falando de suspensão, pois está ligado à recusa de cumprir essa obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Uma vez cumprida essa obrigação ou a prestação alternativa, readquire-se o direito ao exercício dos direitos políticos. Continuando. Vamos iniciar aqui, agora, um aspecto um pouco diferente. Vamos proceder de uma forma diferente. Nós vamos fazer a leitura do artigo 14, que é um artigo extenso, e conforme fizermos a leitura, vamos tecer comentários para que os senhores possam relembrar os aspectos importantes sobre esse artigo. Vamos lá então. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Nesses 3 incisos, então, nós encontramos o modo de exercício do sufrágio universal. Veja, o sufrágio é universal, o voto é direto e o escrutínio é secreto. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Aqui nós tivemos a oportunidade de tratar e de trazer aos senhores também a informação de que o voto é facultativo para o portador de deficiência. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Dissemos aos senhores que esta informação é muito importante e que a capacidade plena no nosso ordenamento jurídico é adquirida aos 35 anos de idade, quando o indivíduo pode, então, ser candidato a presidente, vice-presidente e senador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aqui nós estamos já falando das inelegibilidades e dessa forma dissemos aos senhores que esse parágrafo 5º é a emenda da reeleição. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º, que nós dissemos que é bastante complexo o entendimento. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ainda, o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições: se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente na diplomação para a inatividade. Isso se dá em razão da hierarquia. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E o parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Com isso, nós encerramos o estudo dos direitos políticos e estamos aptos a responder questionamentos sobre os fatos. Vamos lá. O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70 anos de idade, independente do grau de instrução de eleitor, sendo facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Veja, aqui
O voto é obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 anos de idade, independente do grau de instrução do eleitor. Estaria incorreta nessa parte que diz independente do grau de instrução do eleitor. Próxima questão, da CESP também. Os analfabetos, embora alistáveis, não possuem direitos políticos passivos, pois não podem concorrer a cargos eletivos. Essa resposta está correta, eles são alistáveis, mas não elegíveis. Dessa forma, eles não podem concorrer a cargos eletivos. Com isso, nós encerramos em definitivo o estudo dos direitos políticos e avançaremos nas próximas aulas no texto constitucional. Está aqui um dos nossos livros, o Mini Resumo Direito Constitucional, que pode ajudar os senhores no estudo para as provas, já que traz temas importantes e questões sobre os assuntos. Temos um segundo livro com temas um pouquinho mais complexos e em breve outros livros para os senhores. Estão aqui os meus contatos. Se tiverem dúvidas, podem enviar para a gente. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.